Tem uma ponteira? Aqui passa. E esse vermelhinho aqui é o point. Certo. Manda bala. Sim. Bom dia. Eu vou apresentar para vocês um dos trabalhos, né, que compõe os trabalhos do meu doutorado, que se trata de... Tem esse nome pomposo, né, quanto espaço time effects on the relativistic Schrader evolution, que, de forma simples, é a gente incluir uma correção na ordem da escala de Planck na equação de Schrader, nesse limite não relativístico, certo? Esse trabalho ele é feito em colaboração com o Fábio, que é da Universidade de Salerno, e os meus orientadores, que é o Yarley Lobo e o Valdir Bezerra, da Universidade Federal da Paraíba. Aqui eu coloquei a referência do trabalho principal e vamos começando. Bem, eu dividi a apresentação em uns tópicos para inserir vocês no problema, na motivação. Então, a abordagem que a gente trabalha no nosso grupo é fenomenologia de gravitação quântica. E aí eu quero apresentar o que é essa tal fenomenologia. Aí, através dessa fenomenologia, a gente aborda um conceito que é relações de dispersão modificada, aplica em limites do ultravermelho e do infravermelho. Com isso, eu apresento para vocês o que é a parte principal, que é essa equação de Schrader modificada, a relação entre os modelos de comprimento mínimo e umas aplicações para saber situar exatamente na proposta. E, por fim, um resuminho do geral, das ideias centrais. E aí eu começo apresentando para vocês o que é fenomenologia de gravitação quântica, o que é essa ideia e de onde vem essa motivação. A motivação, né, começa de uma teoria que é muito bem estabelecida, que, inclusive, a professora Raíssa fez um apanhado geral ontem para a gente, que é a teoria da relatividade geral de Einstein, que foi proposta em 1915, que, para quem tem familiaridade, ela reúne, né, os conceitos de geometria e matéria. Desse lado você tem a parte geométrica e desse outro lado a gente tem a parte da matéria, né? E aí faz esse equilíbrio. Foi provada, né, por testes, é uma teoria uma das teorias mais bem-sucedidas, né, da história. Ela vem sendo comprovada e vencendo todos os testes durante muitos anos. Só que tem dois limites que ela não é capaz de descrever, que são os limites exatamente do infravermelho e do ultravioleta. Por outro lado, a gente também tem uma teoria que é também muito bem-sucedida, que vem anos depois da relatividade geral, que é a mecânica quântica. E lá, já naquele contexto histórico, né, dos anos 20, já se começa a especulação de como unificar essas duas teorias. Como você pega a teoria da relatividade geral e pega a teoria da mecânica quântica e se unifica. Lá já tinha uma aposta que seria rápido e seria fácil fazer isso, e nesse sonho de unificar duas coisas que são incompatíveis, né, surgiram várias abordagens. Então, é um problema centenário, praticamente, se a gente pensar bem. E aqui eu trouxe algumas abordagens que, nesse quase um século, e aqui é exemplificado, né, se você olhar todo esse espaço aqui como um quebra-cabeça, e esse quebra-cabeça seria a teoria quântica da gravidade. Ela é composta de várias abordagens que compõem umas pecinhas. Uma pecinha ela pode se encaixar em outra teoria, né, dependendo das propostas, elas se assemelham entre si, todas elas têm o mesmo objetivo, mas nenhuma delas compõe, nenhuma delas conseguem preencher todo esse espaço do nosso quebra-cabeça, que dá a resposta. Porque falta consenso. O único consenso, e eu não quero apontar se existe uma melhor e nem uma pior teoria, porque não é a proposta. A gente está em busca de consenso entre essas teorias. E, por não haver consenso só dos acertos, o único consenso que tem na comunidade é que, até agora,
não existe nenhum experimento que comprove ou descarte essas teorias. Por não ter esse aparato, essa resposta, né, que vai dizer para a gente, olha, essa aqui é a teoria quântica da gravitação, é que surge, nos últimos 30 anos, uma proposta de vincular, de buscar experimentos que dê argumento para ou descartar, né, porque você pode descartar, construir uma nova teoria, ou, se tiver muita sorte, né, conseguir garimpar conseguir o prêmio, né, que seria um prêmio final, conseguir aquele experimento que diga, é essa a teoria, né, e que existe realmente, porque até agora a gente não tem. Então, daí surge a fenomenologia, né, buscar um fenômeno, buscar um observável, a gente sai em busca de observáveis para validar a proposta de quantizar a gravidade. E aí os estudos, a gente vai para situações extremas. Dentro dessa proposta, se busca em astrofísica, em partículas, em cosmologia, claro, se busca testes experimentais e se busca também reformular algumas ferramentas teóricas. Aqui eu apresento dois trabalhos, né, em extremo, aqui a busca da fenomenologia na era multimensageira, que é no ultravermelho, e aqui já uma busca de decoerência, né, flutuação através de flutuações no comprimento mínimo, que seria propostas de experimento óptico. Então, isso aqui é infravermelho, certo? Então, essa é a ideia geral de fenomenologia, é buscar um observável que vá validar ou falsear essas teorias que a gente conhece. Agora, qual o caminho que a gente seguiu? O caminho que a gente seguiu foi partindo de um consenso, consenso não, já uma especulação que o Bronstein fez, que em situações extremas, em situações muito pequenas, o espaço-tempo ele pode vir a ser flutuante, né? Ele pode vir a ser difuso, e nesse espaço ele vai adquirir um aspecto granular, e esse aspecto granular ele vem na forma, né, e posteriormente a gente adotou que viria a forma de na escala de Planck, seria um comprimento mínimo flutuante. Nesse espaço de comprimento mínimo, o que a linha que a gente segue é que, se você tem a nossa famosa equação de dispersão aqui, se você inclui esses efeitos nessa escala, vai haver isso aqui a gente chama de deformação. E, para deformar, a gente paga preços, né? Se você tem uma teoria que é muito bem estabelecida, com uma relação modificada, quem tem familiaridade com teoria de grupos, sabe que, quando você vai deformar um Casimir, né, algo que seria fundamental dentro da teoria, você vai pagar preços. E esses preços que se pagam é que ou a famosa simetria de Lorentz ela pode vir a ser quebrada, ou ela pode vir a ser deformada, dependendo do caminho que você siga. Ou pode acontecer as duas coisas e, no espaço estatístico, uma coisa compensar a outra. Mas isso é uma conversa para outro momento. E aqui eu deixo claro o que é o comprimento de Planck, e como ele é muito pequeno, seria o menor comprimento possível, a menor escala possível de você experimentar, né? Não que se chegou, eu já adianto, nunca se chegou a essa escala, né? Mas se supõe que isso, e, inclusive, é um consenso de teorias, né? De algumas das teorias que propõem quantizar a gravidade. E aqui é a energia. Aí eu chamo a atenção que a gente tem, como as unidades, a gente tem exatamente a velocidade da luz, a gente tem aqui o H cortado, né, da mecânica quântica, e tem a constante de Newton. Aí, aqui eu coloquei só a título de exemplo, né, não quero que ninguém fique assustado, que
o que acontece? É uma pergunta seguinte, né? O que acontece? Eu peguei uma relação de dispersão e como é que fica a álgebra de Poincaré-Lorentz que a gente vê em Física 4, vê assim, né, de uma forma. E, então, já tem uma vertente que se deforma, e aí essa deformação ela é conhecida como são as capa-álgebras, né, K-álgebras. Sim, tá bem. E não existe só não se deforma só a álgebra de Poincaré, se deforma outras álgebras, né, como a álgebra de Galileu, a álgebra de De Sitter e a álgebra de Anti-De Sitter. Vamos lá. Aí aqui os limites, né, que fica da quantum gravity, da gravitação quântica entre o infra e o ultravioleta, a gente pode mapear aqui nessa mapear assim a grosso modo, eu coloquei um gráficozinho aqui do infravermelho que fica abaixo exatamente da velocidade da luz, e quando a gente implementa, né, o comprimento mínimo, né, o comprimento na escala de Planck, a gente deforma tanto a relatividade especial como deforma também lá o que seria as relações newtonianas. E, durante esse trabalho, a gente mapeou algumas relações de dispersão modificadas, que faz aquela correção lá do K, que são melhores de ser propostas, ser vista em laboratório. Geralmente, é da ordem de que o momento seja linear com o momento. Certo? E você consegue também mapear, né, quando daqui de baixo, tornar vínculos e chegar até o momento de incerteza generalizado. Ou vice-versa, a gente consegue fazer um mapa. Também é algo que fica para a gente conversar durante as perguntas. Aqui, aí eu apresento agora, durante o trabalho, o que a gente fez? A gente pegou uma relação de dispersão modificada e a gente montou uma equação de Schroeder nesse limite. E foi por dois caminhos. Um foi montar a Hamiltoniana, e a ladira, que, né, depois que você monta a Hamiltoniana, a gente pega os operadores e eleva o operador. E não exatamente, né? A gente pega e expande, né, para o limite não relativístico. E o segundo, a gente pegou, né, a relação de dispersão, do jeito que a gente aprendeu a deduzir Klein-Gordon, pegou a relação de dispersão, e até mais fácil, aplicou numa equação tipo WKB, e essa equação tipo WKB com uma deformação que também no limite não relativístico, e ambas essas abordagens dá o mesmo resultado. A expressão, a gente chegou, e eu dei aqui, a gente pegou uma relação bem geral, a mais geral possível, de deformação da relação de dispersão. Com isso, a gente chega nessa equação aqui. Botei em duas linhas, mas ela não é exatamente em duas linhas, porque a gente usa um formalismo chamado formalismo ADM. E para folhear o espaço, e aqui a gente folheia o espaço, né, decompõe o espaço, folia e faz algumas escolhas e chega nesse modelo. Esse modelo a gente associa também ao vetor magnético, ao vetor gravitacional, né, a gente faz umas transformações, tem um potencial elétrico, potencial gravitacional, e tem esse vetor aqui, que é um vetor de anisotropia, porque, dada a escolha da folha, o que acontece quando você escolhe a folha nesse processo? Você viola Lorentz. Viola como? Você quebra, porque você pega uma direção privilegiada. E, para quem não sabe, quando se fala efetivamente de quebra de simetria de Lorentz, também é quando você tem um observador privilegiado no sistema. Isso é violar Lorentz, certo? Algumas manipulações, não em duas linhas, não vou mentir para vocês, a gente chega nessa versão mais simplificada aqui, com esses quicis. Esses quicis aqui são os objetos que a gente vai vincular, vai fazer limitações em experimentos que já têm em andamento. Então, a gente tem aqui o QC1, ele é um pouco mais forte, o QC2 é meio forte, o QC3 é o mais fraco deles. Mas tudo isso aqui é
com alguns dias de conta, você consegue reproduzir. Aí, os modelos de comprimento mínimo. São os comprimentos, quando a gente pega o princípio da incerteza generalizado, você ouve falar e tal, e fica o que é e o que não é. Mas o que a gente fez, né? Pegou a hamiltoniana e aplicou. A gente sabe que a cinemática ela se mantém semelhante, né? A cinemática não é deformada. O que a gente fez foi colocar um termo que deformasse aqui esse parêntese e reproduziu. Claro que a gente fez um cenário idealizado que o vetor de anisotropia está igual a 0. Mas, com essa brincadeira, né, a gente escreveu a gente escreveu uma relação de incerteza relacionada com esses QCs. E é o que eu falei, com esses QCs a gente consegue mapear as MDR e consegue mapear a MDR em GUP. Que GUP é o princípio da incerteza generalizado. Deixa eu ver aqui, agora vamos partir para... Obrigada. Para as aplicações. Então, eu trago 2 aplicações. A gente tem o hamiltoniano, consegue mapear já equação de dispersão modificada, em princípio da incerteza generalizado, mas, como toda e qualquer teoria, o que a gente precisa vincular em experimento. E aqui, no final, a gente vinculou, tem uma equação de Schroeder, com a primeira aplicação que a gente faz, oscilador harmônico. Então, a gente vinculou, baseado nesse artigo aqui, que trata de usando já o princípio da incerteza generalizada, né, com correção, a gente traduziu, né, fez uma relação, fez um mapeamento dessa GUP para a MDR, reescalonando, e conseguiu valores para QCs, que seriam os valores que se encontrariam para um experimento. Então, isso aqui já fica num possível experimento, no dia que houver um experimento que consiga nessa ordem. Esses QCs aqui são os esperados pelo nosso trabalho. E o outro é a violação do princípio da equivalência fraco, que é outro teste que é recorrente quando se trata dessas teorias. Então, a gente reescreve o nosso hamiltoniano aqui. Quando a gente reescreve, a gente encontra uma massa de inércia, que ela é corrigida na escala de Planck, e corrigida aqui por esses QCs, né? Os QCs que a gente tenta vincular aos experimentos. E quando a gente vai estudar o princípio da equivalência fraca, a gente vê que a massa gravitacional ela tem que ser igual à massa inercial. E nessa teoria, e nessa aplicação, na verdade, a gente não tem esse resultado. A gente vai ter um valor que é diferente. E, com isso, a gente pode aplicar no parâmetro de H-Volts. E, no caso, nós comparamos, né, encontramos nosso próprio valor, mas o que eu apresento aqui são os valores que nós comparamos ao parâmetro de H-Volts da missão Microscope, que foi a missão mais bem-sucedida, né, até agora, porque ela é recente e ela tem um grau de precisão muito alto. E, com isso, a gente encontrou esses valores aqui para os nossos QCs a equação que a gente propõe. Certo? Isso nesse limite, né? A gente está tratando do limite do infravermelho, não uma coisa e o que a gente propõe, ao final, nas nossas conclusões, baratear o custo dos experimentos, porque, para quem não sabe, quando você vai para o ultravioleta, é muito caro fazer experimentos. Então, experimentos mais assim, pé no chão, mais de laboratório, não que não sejam caros, mas são caros. Com isso, o que a gente apresentou? A gente apresentou que as equações de dispersão modificadas elas podem inspirar uma equação de Schroeder também modificada na escala de Planck, e a relação que a gente consegue mapear também a partir do infravermelho, uma generalização, né, do princípio da incerteza, a gente consegue mapear nesse regime do ultravioleta. E, por fim, né, o mais que é a ideia principal
baratear o custo de experimentos para validar ou invalidar essas teorias. Não quero dizer que essa teoria é a melhor, nem que é menos pior, mas, de algum lugar, a gente tem que começar a falsear todo esse mar de propostas que temos aí. E é isso. Muito obrigada. Perguntas? Vou começar com ele aqui, só porque ele está mais perto. Bom, parabéns pela apresentação, foi muito clara, muito boa, um tema bastante complicado, né? Bom, a minha pergunta é sobre essa questão do infravermelho, né? No começo da apresentação você disse que a gravitação tem problema tanto em ultravioleta e infravermelho. E, bom, imagino que para o ultravioleta os problemas sejam mais common sense, mas queria que você falasse um pouco sobre os problemas do infravermelho. É porque a teoria da gravidade ela é proposta mais para corpos massivos, né, extensivos. Aí você pega uma coisa muito grande e quando você vai para um ambiente muito menor, pegando uma única partícula, aí dizer, essa partícula aqui ela é sensível à gravidade, é complicado você comprovar e que as pessoas acreditem, mas dizem, por que você vai querer procurar uma gravidade para uma micropartícula que está percorrendo o espaço e como ela está vendo o espaço, se você não tem... qual é a justificativa de você ir buscar? E aí fala, né, qual é a justificativa nesse espaço? Porque a maioria dos trabalhos, eles não vinculam corpos pequenos, né, a efeitos de corpos pequenos à gravidade. Então, ali, a teoria da gravidade não chega em corpos menores, né? Corpos atômicos, por exemplo, moléculas, não chega. É isso que eu quis dizer. Perfeito, muito obrigado. Minha dúvida é sobre violação de CPT. Experimento que mede esse tipo de coisa coloca limite nessa teoria? Ou De não? CPT eu não cheguei a analisar. Eu não cheguei a analisar. Talvez eu até deva buscar essa coisa, porque a gente fez algo idealizado, né? A gente não pegou uma equação que para analisar desse tipo. Então, no momento, eu não fiz. É uma boa pergunta. Se você quiser discutir comigo em outro momento, tá aberto. Tá bom? Oi, aqui. Tudo bom? Tudo bom. Se eu entendi, você não assumiu nenhuma teoria de gravitação quântica no início, você só assumiu que o grupo local ia ser Lorentz mais aquela modificação, mais certo? aquela modificação. Tá. E aí, depois, quando você obteve o limite não relativístico, digamos que você faça um experimento e você consiga observar aqueles parâmetros que se modificando a relação de dispersão. Como é que você consegue, a partir daí, indicar qual daquelas teorias possíveis de gravitação quântica poderiam reproduzir esse resultado? Você consegue dizer, assim, uma direção? Uma direção de quais... Não, mas ali já seria validado que existe um comprimento mínimo e que esse comprimento mínimo ele é quantizável. Aí já é um argumento comum de várias teorias, elas já ganham em espaço. Mas, claro, por ser um comprimento mínimo, você não vai ter uma detecção direta jamais. Jamais, não sei, né? Não no momento. Mas o que a gente pode encontrar é um amplificador desse efeito. E aí, esses que seriam esses amplificadores dos efeitos. Ali já teria um argumento comum entre boa parte dessas abordagens, que seria a existência de um comprimento mínimo. Então, o espaço-tempo ele é granular, seria granular nesse parâmetro. Obrigado. Entendi? Oi, obrigado pela palestra, gostei muito. E a minha dúvida é mais, talvez, uma curiosidade, talvez uma pergunta besta. Porque quando a gente está na graduação e a gente vê que massa gravitacional e a massa inercial são sempre iguais, então a gente acaba não discutindo muito sobre qual seria a consequência delas serem diferentes. E como na tua abordagem, uma consequência dela é isso, aí essa é a minha dúvida. Qual seria a consequência direta porque não, mas esse conceito está certo. O que a gente propõe é que, se houver uma correção
na massa gravitacional na ordem da escala de Planck, se houver, o princípio da equivalência, que é um dos pilares da teoria da relatividade geral, ele precisa ser refeito. E, com isso, mais um ponto para as possíveis, que é uma previsão das teorias quânticas da gravidade, é que a relatividade geral ela é corrigida, né? Então, se uma coisa que é a base da teoria for descartada ou for corrigida, então toda a teoria vai ser corrigida. Mas o que eu quero dizer assim, que toda e qualquer abordagem que a gente escolher e tomar como certa, ela deve reproduzir o que a relatividade geral tem, o que a mecânica quântica tem, porque não são teorias erradas. No limite que elas são propostas, elas funcionam perfeitamente. Então, isso eu sou totalmente ciente. Tá bom. Obrigado. Tá bom? Mais alguma? Não? Então, vamos agradecer a Gislaine novamente.